Olá, a paz do Senhor para você que está assistindo. Eu sou o João e nesse vídeo aqui eu quero falar um pouco sobre a interpretação do sonho de quando você sonhar que está descalço, tá? E eu vou falar um pouco sobre sapato, o significado de sapato, porque entendendo isso a gente vai entender o que significa quando você sonha que está descalço, tá? E antes de mais nada, eu quero te convidar a você se inscrever aqui nesse canal, se você é novo, a você deixar o seu gostei, para estar ajudando a levar esse conteúdo para outras pessoas, em nome de Jesus. Quero lembrar que o significado que eu trago aqui é um significado bíblico, tá? De acordo com a palavra de Deus, tá? A interpretação que a palavra de Deus nos mostra. O que Deus quer falar com você através desse sonho que você teve. Então, eu tenho certeza que vai ser bênção para a tua vida, tá? Eu não preciso necessariamente dizer aqui, tá? Mas Deus, ele fala através dos sonhos. E a própria Bíblia, ela está recheada de pessoas na qual Deus falou através dos sonhos. A gente pode citar José, a gente pode citar Daniel, a gente pode citar até José de novo, mas agora o pai de Jesus, né, que foi casado com Maria, né, porque o anjo veio e visitou e deu instruções a ele algumas vezes. Então, Deus continua fazendo isso até o dia de hoje. E se você teve um sonho, eu tenho certeza que Deus quer falar algo com você. É claro, nem todo sonho é de Deus. Existem sonhos que são fruto da nossa imaginação, tá? Mas não é sobre isso que eu quero falar aqui. Eu quero falar do significado profético. O que é que Deus quer falar com você a respeito desse sonho com sapatos. Bom, então vamos lá. Eu quero deixar uma palavra aqui que ela vai servir como base para a gente entender o que o Senhor quer falar através desse sonho. E essa palavra ela está em Êxodo, no capítulo 3, no versículo 1 em diante. Vamos ler aqui rapidamente. Diz assim, ó: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, Reuel, seu sogro, sacerdote de Midian. Certo dia, conduzindo as ovelhas para além do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor se revelou a ele, numa chama de fogo que saía do meio da sarça. Moisés observou, e eis que a sarça ardia no fogo, contudo não era consumida pelas chamas. Então pensou Moisés: que coisa impressionante! Por que será que o espinheiro não se queima? Devo chegar mais perto para contemplar essa maravilha. E aí no versículo 4 vai dizer: Então o Senhor viu que ele deu uma volta e se aproximava para observar melhor. E Deus o chamou do meio da sarça ardente: Moisés, Moisés. Ao que ele prontamente respondeu: Eis-me aqui. Versículo 5, Deus continuou a dizer: Não te aproximes daqui, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é uma terra santa. E disse mais: Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porquanto temia olhar para Deus. E olha só que interessante, irmãos. A gente sabe que naquele período, no qual Moisés ele vivia, era um período em que não é como hoje em dia, né, que a gente tem meios de transporte e tudo mais. Naqueles dias, naqueles tempos, melhor dizendo, era tudo à base da caminhada. Então eles utilizavam também muitos camelos para fazer grandes percursos, utilizavam cavalos, que era um meio que eles tinham ali de conseguir se locomover de um lado para o outro. Mas muita gente utilizava mesmo a caminhada, né? Você caminhar longas distâncias para conseguir chegar em outras cidades, fazer viagens. Era comum naquela época, talvez uma viagem hoje que dure para a gente 2, 3 horas de carro, eles levarem dias fazendo uma viagem. E claramente isso se deve ao fato de que muitas dessas distâncias eles se percorriam a pé. E a sandália nesse tempo ele era muito importante para permitir a gente conseguir trilhar nesse caminho. Conseguir com que a gente vá e ande e tenha mais resistência andando nesse caminho na qual a gente está traçando. Então, se você naquele tempo tinha que atravessar um deserto e você fazia isso descalço, você ia se machucar muito provavelmente,
você não ia ter resistência para conseguir chegar até o final da sua caminhada, com muita probabilidade, com muita chance, que você não ia conseguir chegar até o final, não ia conseguir completar o objetivo que você tinha colocado em pauta, que você queria alcançar. E só para a gente também deixar aqui registrado, que em Efésios capítulo 6, aqui no versículo 15, Paulo vai dizer: calçando os vossos pés com a proteção do Evangelho da paz. E então a gente entende que não só no âmbito espiritual, mas no âmbito físico, o nosso sapato, o nosso calçado, ele serve para nos proteger, ele serve para permitir com que a gente consiga fazer coisas que a gente muito provavelmente não conseguiria se tivesse sem ele. Então, vamos lá. O que representa quando você sonha? E no sonho você precisa ir a algum lugar e ou você é impedido de ir nesse lugar, você não consegue chegar até o lugar que você queria ir até o sonho, ou você até tenta, mas é impedido no meio, ou simplesmente você sonha e no seu sonho você olha para os seus pés e você vê que você está descalço, tá? Não vou falar aqui no caso de meia, mas você pode sonhar e estar de meia, mas eu quero falar aqui no caso de você estar descalço. E isso, na verdade, representa que você está sem preparação, que você não está preparado para o caminho que Deus quer que você percorra agora, tá? Deus tem um plano na sua vida, Deus tem uma trajetória, um caminho traçado que você precisa seguir, e para aquilo que vem à frente, para o próximo desafio que você precisa enfrentar, para o próximo levante, vamos dizer assim, que você precisa vencer, se você sonhar que está descalço, representa que você ainda não está preparado para enfrentar aquilo que está por vir. E essa preparação, ela pode ser, e na maioria das vezes uma preparação espiritual, o que quer dizer que você não está preparado espiritualmente para enfrentar isso que está por vir, tá? Mas também pode ser uma preparação física. E a preparação física que eu quero dizer é no caso que algo que era para você fazer ou que está ao seu alcance de fazer, você ainda não fez. E por isso você está sonhando que está descalço, tá? Pode ser algo físico, como pode, e na maioria das vezes algo espiritual. Então esse sonho, na verdade, significa que você não está pronto, preparado para o que vem pela frente ainda. Então, se você sonhar assim, o que você precisa fazer? Você precisa se revestir. Como a gente leu aqui em Efésios capítulo 6, mas a gente só leu um versículo, eu quero te convidar depois a você meditar nessa palavra mais profundamente, porque essa palavra ela fala sobre revestimento completo de toda a armadura de Deus, né? Seja o capacete, a couraça, o cinto, as botas, né, que são os calçados, seja a espada, seja o escudo. Você precisa se revestir de Deus. Então, se você sonhou que você está descalço, você precisa fazer mais propósitos com Deus, buscar mais a Deus, ler mais a palavra de Deus, tá? Você precisa jejuar mais, você precisa se preparar, porque talvez a seus olhos não faça sentido isso que eu estou falando, mas se você sonhou que está descalço, isso está impedindo de você avançar. E se você quer avançar, Deus está te dizendo que você ainda não está preparado. E é necessário essa preparação. Se preparar está no teu alcance, é algo que você pode fazer. E você precisa buscar mais a Deus. E um detalhe muito importante, e essa é uma revelação da palavra, que quando eu estava lendo aqui com vocês, Deus ele me deu, porque é interessante, porque Moisés, ao se achegar na presença de Deus, Moisés ele estava de sandália, de calçado, mas quando ele se aproxima de Deus, a primeira coisa que Deus fala para ele é: Moisés, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está é santo. Então, entendamos da seguinte forma: se a sandália é como uma preparação, a gente precisa compreender também que a sandália é algo físico, o sapato, o calçado é algo físico, é algo humano, certo? Só que na presença de Deus, aquilo que
humanamente, fisicamente, traz segurança, traz proteção, traz preparação pra gente, na presença de Deus isso não vai valer de nada. Porque Deus não quer que a gente se achegue a Ele com as nossas armaduras, como talvez Naamã, quando ele adquire a lepra e ele precisa tirar, ou talvez do modo como Saul quer que Davi lute contra Golias, o gigante, no livro de 1 Samuel, e Saul quer que Davi ele se revista de toda aquela armadura para poder enfrentar Golias, e Davi até coloca, mas ele logo diz que aquilo lá é pesado demais para ele, que ele não sabe lidar com aquilo, porque aquela luta era uma luta, apesar de física, era espiritual, e Davi tinha entendido isso. Então, quando Moisés ele vai se achegar na presença de Deus, era necessário com que ele deixasse aquilo que fisicamente trazia proteção para ele, para que ele pudesse entrar na presença de Deus como uma criança desprotegido, porque a proteção é o Senhor. Só que note que, da mesma forma que para entrar na Terra Santa, para entrar na presença de Deus, é necessário deixar o que fisicamente, humanamente nos traz proteção. Quando você tem que entrar em terras onde habitam gigantes, onde habitam, vamos dizer aqui a palavra correta, onde habitam demônios, onde habitam potestades, onde habitam espíritos que são grandes, que são poderosos, e que se a gente não tiver revestido de Deus, a gente não consegue passar, aí sim é necessário você estar revestido. Só que não é de uma sandália física, não é de uma armadura física, é de uma sandália espiritual. Então note que para Moisés entrar numa terra santa, ele precisou de tirar a sandália dele e tá ali, entre aspas, despreparado, entre aspas, desprotegido. Mas para enfrentar e adentrar em terrenos onde habitam inimigos, você precisa estar revestido. E se você sonhou que você está sem calçado, se você está descalço, então significa que você precisa buscar revestimento sobre a tua vida. Você precisa buscar as armaduras de Deus, buscar estar revestido, coberto pelo sangue de Jesus, coberto pela unção de Deus. Ah, mas você pode pensar, eu já busco, já leio, já oro, já jejuo. Tudo bem, benção e glória a Deus por isso. Mas Deus está te mostrando que é necessário mais. Porque aonde Deus quer te levar, aonde Deus quer que você entre, é necessário uma preparação maior. Porque só o Senhor sabe o que te aguarda lá. Então, com essa palavra eu quero te encorajar e dizer que Deus é poderoso e maior que está na gente do que está no mundo, e que a gente pode todas as coisas naquele que nos fortalece, mas também quero te advertir que é necessário você buscar mais, que é necessário você adentrar mais na presença de Deus e buscar o Todo-Poderoso, porque isso está no nosso alcance. O fato de querer buscar cabe a nós, mas o de revestir, de derramar, de nos preparar, cabe a Deus. Então, que com esse vídeo você possa sair daqui entendendo que agora você precisa buscar, agora é tempo de buscar, agora é tempo de se preparar, porque grandes coisas vêm aí pela frente. E é necessário você estar revestido de toda a armadura de Deus. Não só com calçado, mas revestido com toda a armadura para enfrentar fortalezas, para enfrentar potestades, enfrentar demônios e tudo mais que se levantar na tua vida pela frente. Amém, meus irmãos? Bom, esse foi o vídeo. Não sei se ficou um pouco grande, mas eu creio que você está saindo daqui edificado, você que ficou até o final, tá? Só lembrando, deixe o seu gostei, se puder compartilhe com outras pessoas, se puder se inscreva no canal para estar acompanhando outros tipos de conteúdos, conteúdos proféticos, conteúdos de sonhos, conteúdos da palavra de Deus. Eu tenho certeza que você só tem a ser edificado aqui nesse canal, amém? Então, Deus te abençoe, tenha um ótimo dia, tá? E até a próxima, em nome de Jesus.